Vamos lá, pessoal, para mais um Evangelho no Lar, dando continuidade ao que nós estamos estudando, que são as preces. Estamos fazendo um longo estudo sobre as preces, sobre como elas funcionam, como elas são recebidas pelos Espíritos. Então é um grande estudo. Estamos nesse capítulo 27 e estamos no subtópico da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Já fizemos um vídeo sobre esse tema. E agora vamos dar continuidade no item 20. No primeiro vídeo, ele comentou sobre as pessoas que acham que a prece não é necessária por dois motivos. Porque acreditam que depois da morte ou foi para o céu ou foi para o inferno. E nenhuma dessas duas situações a prece teria importância, porque, segundo essa crença, não há salvação para quem foi para o inferno, porque é uma pena eterna, segundo essa crença. E para quem foi para o céu já está bem demais, não precisa de prece. Então, o primeiro vídeo ele comentou isso, que não precisa prece porque ou está condenado ou está salvo, e fim de papo. E nesse trecho agora eles vão nos falar sobre aqueles que acreditam que não adianta a prece porque as leis de Deus não mudam. A gente não vai mudar os desígnios de Deus fazendo prece, pedindo, né? Então vamos lá. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas, a não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. Então, aqui é aqueles que acreditam que se as leis divinas mudassem quando a gente faz prece, estaríamos numa realidade instável. Bastaria fazer prece para cobrir os erros. Então, aqui ele está mostrando outro tipo de raciocínio que acha que não adianta fazer prece. E às vezes a pessoa nem verbaliza isso. Ah, não adianta fazer prece, mas no seu íntimo ela já nem faz, porque não acredita que vai resolver nada. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina. Ou melhor, a ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Então, ele está considerando aqui que realmente existe a imutabilidade das leis divinas, mas que o raciocínio aqui está incorreto. Não se está aplicando esse entendimento da imutabilidade, ou seja, as leis de Deus não mudam, elas são eternas, está se aplicando de forma equivocada nesse raciocínio, né, de que não adianta fazer prece porque as leis de Deus são imutáveis. Só que dentro da imutabilidade, né, dentro dessa lei que diz que as leis de Deus são eternas e não mudam, dentro delas existe a questão do mérito, que faz parte das leis divinas. Existe a questão daqueles que recebem energias boas. Vamos continuar raciocinando aqui. Essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor, quer dizer, os Espíritos evoluídos vieram nos revelar essa lei, quando o homem se tornou suficiente maduro para compreender o que, na fé, é conforme, ou seja, é de acordo ou contrário aos atributos divinos. Então, segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, que é o inferno, né? Eternidade absoluta das penas. Está condenado eternamente. Segundo esse dogma, não se levam em conta ao culpado os remorsos nem o arrependimento. É-lhe inútil todo o desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará uma vez expirado esse tempo.
Mas quem poderá afirmar que ele não possua melhores sentimentos? Então essa ideia absurda da pena eterna, sofrimento eterno, né, que amedrontam a gente desde criança, né, sobre esse tal de inferno, essa lei não leva em conta a evolução, o melhoramento, o arrependimento, a mudança de cada um, né, mesmo depois da morte do corpo, né, que ninguém morre. Então ela desconsidera essa possibilidade de se melhorar. Imagine só se a gente der um castigo para sempre para um filho nosso. É não considerar que ele pode melhorar, se arrepender e mudar de comportamento. Então é uma coisa totalmente absurda, né? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mal quanto antes? Então aqui ele está considerando duas hipóteses. A condenação eterna, que não considera que a pessoa pode se melhorar, e também uma condenação parcial, né, que é o chamado purgatório. Uma condenação parcial, que depois desse castigo ele vai sair. Aí ele está perguntando, quem garante que ele se melhorou depois desse tal de purgatório? Né? Quem garante? Então ele botou as duas hipóteses que são consideradas, mas que não têm lógica. A primeira seria condenado eternamente, ninguém melhora. A segunda, uma condenação parcial, que depois dela você vai para o céu, que seria o purgatório. Não se sabe se realmente esse espírito mudou a sua forma de agir. Não é isso? Ele fez uma comparação aqui com os presos da terra. Quem garante que aquele preso, ao sair da cadeia depois de 10 anos, ele mudou? Quem garante? Ele fez essa comparação. No primeiro caso, seria manter a dor do castigo um homem que volveu ao bem. Então, se aquela pessoa que teoricamente foi condenada à pena eterna, se ele se arrependeu e não é mais aquela pessoa, estaria se cometendo uma injustiça, né? No segundo, seria agraciar a um que continua culpado. Né? No caso do purgatório, se aquele espírito, ao sair do purgatório, ainda tiver o mesmo comportamento, ele seria agraciado por uma coisa que não merece. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa, ou seja, igual para todos, e misericordiosa, não estabelece para a pena, qualquer que seja, duração alguma. E no próximo vídeo, a gente vai entrar no item 21, que é o que a doutrina espírita traz, que nenhum tipo de pena, nenhum tipo de consequência tem tempo marcado. Vai depender da transformação de cada um. Pode durar séculos, milênios, ou pode durar apenas dias, a depender da vontade e do esforço de cada um em se melhorar. Vai ser o próximo item, no próximo evangelho que a gente vai fazer. Então vamos deixar aqui hoje, a gente estudou hipóteses da fé que traz os dogmas, e na próxima a gente completa, fechando esse subtópico. Então vamos deixar aqui. Nosso Senhor Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias, que fluidifique as águas sobre as mesas de quem acompanha esse evangelho. Oriente nossos irmãos desencarnados que circulam às vezes em nossa casa. E faça a limpeza do nosso lar, a limpeza psíquica, a energia que nós mesmos impregnamos em nossa casa, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Bom, um grande abraço, até o próximo.